nosso encontro online, que faz parte do projeto do Lab Moda Mais, que é uma formação em moda sustentável e empregabilidade voltada para os jovens. Esse projeto é realizado pelo Instituto Ecotesse, que é uma ONG que atua há mais de 16 anos na área da moda sustentável e desenvolve projetos que contribuem para a formação de uma cadeia de moda mais ética, mais limpa e mais inclusiva. Essa edição do projeto, ela tem o apoio da PVH Foundation e, além dos encontros online, também a gente tem os encontros presenciais com a turma de 50 jovens. Então, nos encontros online, a gente sempre está convidando alguém, para um profissional da moda, da área, para dividir um pouco mais a sua trajetória com a gente e a gente se inspirar no processo dele. A nossa convidada é a Tânia de Paula. Ela é mestre em Educação e Arte e Cultura pelo Mackenzie, com especialização em design em Milão. Começou a trabalhar na moda, na área do marketing, com projetos para desfiles, e hoje atua mais voltada para os projetos culturais e oficinas de produção artesanal e economia criativa, com foco em design para inovação social e sustentabilidade, geração de renda, desenvolvimento local e valorização do território e cidadania. Tânia, se você quiser, agora é a sua hora de apresentar. Bom, você já me apresentou, né? Já até ficou longo esse currículo. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Sou meio atrapalhada com a tecnologia, ainda mais com esse aplicativo que eu nunca usei. Então, eu estou sempre aqui tentando entender cadê vocês, onde estão as carinhas, vejo umas bolinhas, mas eu não estou vendo umas testas, assim, ainda estou meio confuso aqui. Mas, enfim. A Letícia já me apresentou. A minha formação aí inicial é em design, né? Fiquei pensando bastante que eu ia contar para vocês meu tour aí pela moda, que eu acho que tive alguns anos aí no mundo da moda. E aí eu trouxe uma apresentação para me ajudar, acho que é mais para me ajudar aí lembrando do que eu vou falar do que para vocês, mas eu vou... Me digam se ela reapareceu ou não. Apareceu? Deve estar aparecendo. Sim? Ainda não, Tânia. Ainda não? Só que eu tenho que clicar nela. Não. Agora sim. Foi. Agora foi? Então, eu fiquei pensando aqui bastante o que eu ia falar para vocês, como eu ia contar essa minha história, né? E é estranho porque a gente sempre fala do nosso trabalho, né? Assim, quando a gente vai fazer uma aula, vai dar uma apresentação, é sempre sobre o nosso trabalho. E aí elas falam, não, é o seu percurso no trabalho. Aí fica meio confuso, mas é o meu trabalho, sou eu, quem sou eu? E aí, então, eu achei que, assim, o que eu mais sou nesse tempo todo, né, do meu percurso profissional é designer, né? E eu acho que o que eu faço mesmo quando eu desisti, mesmo quando eu achei que não era esse o caminho, achei que era outro, eu acho que eu nunca deixei de ser designer e de pensar como um designer, né? Então, eu imagino que vocês devam ouvir essa palavra bastante, né? E a gente, para mim, assim, né? Pensando, tem muitas versões, assim, é uma coisa que a coisa que mais me deixa confusa quando alguém fala o que eu faço, e eu falo, eu sou designer. Mas qual a sua especialidade? Você é designer de quê? Você fez essa pergunta para mim, eu fico muito confusa, porque eu acho que desde que eu comecei a ser designer, eu já fui designer de tudo. Designer de produto, designer gráfico, designer, tem um designer agora que chama designer thinking, né? Quer dizer, o cara que pensa o projeto. Então, eu acho que eu já fui todo tipo de designer e eu nunca sei direito como responder se existe uma única especialização ou não. Então, eu fiquei aqui pensando, vamos ver se girou.
Eu tenho essa imagem aqui de quando eu entrei na faculdade com a máquina fotográfica, e tenho essa outra imagem, que é recente, que não tem nenhum mês, que a máquina fotográfica não aparece, mas ela está ali atravessada, porque eu estava fazendo outra coisa e eu empurrei a máquina fotográfica meio para o lado. Então, acho que uma coisa que eu sou desde sempre é designer, mas o que eu mais gosto no mundo do design são as imagens. Então, para mim, as imagens são as coisas por onde eu consigo me comunicar. Então, eu vou mostrar para vocês agora uma série de imagens que eu acho que vão contar a história. Então, eu resolvi contar a minha história e um pouco o meu percurso a partir de imagens que eu coleciono, porque eu adoro as que eu faço e gosto de todas as imagens que eu puder encontrar. Então, quando elas falam, mas o que você mais gosta em toda a sua vida, no trabalho ou várias áreas, eu confesso que o que eu mais gosto é de fotografar e é de falar através de imagens. Então, assim, essa aí é um pouquinho o meu primeiro lugar, né? Essa imagem, enfim, eu me formei em desenho industrial, trabalhei numa grande empresa, desenhando teclados de computador, carcaças de computador, numa empresa que injetava plástico, uma indústria muito grande. Então, esse foi meu primeiro emprego, foi mesmo na indústria. Depois eu fui para lá, fui para cá, viajei, voltei, estudei, e aí eu fui sempre tentando entender o que eu queria fazer. Eu fui para uma agências de comunicação, agência de publicidade. Tive um pouco de experiência lá, até que um amigo meu montou uma pequena agência aqui em São Paulo. Ele também viajava, morava, não era daqui, e começou a trabalhar com comunicação de moda. A especialidade da agência desse, que ele queria e o que ele trabalhava era com isso. Ele falou, Tânia, vem cuidar da minha agência, porque eu fico mais fora do que aqui, é mais minha casa, é um escritório mais casa do que a agência, e eu preciso de alguém que eu gosto, que eu confio, para trabalhar comigo. Eu falava, mas eu não tenho nada de moda, eu acho que eu nem gosto de moda, você está louco? Que bobagem! E imagina que eu vou ter paciência com esse povo da moda, não vou ter. Não vem porque você tem que ser você, e lá fui eu cuidar dessa agência, que era muito pequena, mas tinha grandes clientes. Então, os clientes eram H. Stern, era Fórum e Triton, eram alguns cantores, como a Marina, Ney Matogrosso, enfim. Era uma pequena agência, mas tinha clientes muito poderosos. E aí lá fui eu fazer isso. Então, por que toda essa história? Porque, para contar um pouquinho dessa experiência nesse lugar da moda, né, essas imagens que vocês estão vendo, as mais brilhosas, espelhadas, são da Fórum, era um desfile da Fórum, e a da outra era da Triton. Há alguns anos atrás, antes delas serem vendidas e tal. E esse era um momento, sei lá, podemos dizer que era o fim para os estilistas, mas era o começo para a comunicação. Então, quando a gente chegava nesse momento do desfile, começava o trabalho, a gente já tinha começado, mas aí começava ainda uma série de coisas a respeito de como a gente comunicava essa roupa, como que a gente punha lá na loja, como que a gente vendia essa roupa, né? E aí, para os estilistas, aqui era o ponto final de um trabalho de estudo, de coleção, de desenvolvimento, de apresentação e tal. E aí a gente começava a partir daí também, e aí eles iam, tiravam férias, descansavam, porque era tudo uma loucura, e depois já começavam a próxima pesquisa, o próximo desenvolvimento da outra coleção. Enquanto isso, nós da comunicação estávamos fazendo isso aqui. A gente já tinha feito estudos de mobiliário para as vitrines, toda a comunicação, todas as imagens, como que a gente ia colocar isso na loja, showrooms, venda de showroom para os franqueados. Tudo isso saía daqui de São Paulo, a gente produzia tudo isso aqui e despachava para o Brasil inteiro, porque isso eram muitas lojas, eram muitas franquias. Então, esse era um trabalho, né? Toda uma produção de materiais que a gente fazia pós-desfile. Antes disso, a gente fazia isso.
antes do desfile, que era fotografar as roupas, fazer produção de foto para catálogo, livros. Era um momento onde tudo era muito luxuoso, né? Esse mercado do luxo, ele estava muito... tinha, sei lá, acho que tinha a economia estava muito voltada para isso, tinha mais dinheiro, eu imagino. E a gente, então, fazia uma coleção, tinha várias produções, e tudo aqui, então, vocês veem nessa imagem, além dos catálogos, que não consigo nem contar o trabalho que era para produzir um catálogo, né, um livro de moda, de uma coleção, que começa lá com as primeiras roupas, com os primeiros testes e com modelo. Isso eu não fazia muito, eu trabalhava mais na produção gráfica, né? Eu cuidava da produção e impressão do catálogo e da parte mais de design gráfico. Porque, em geral, essas coleções eram todas, essas fotos eram todas feitas, às vezes, fora, nem em São Paulo, né? A maior parte do tempo nesses lugares maravilhosos, praias, sei lá, né, coisas assim que tivessem a ver aí com a coleção. Nessa história toda, eu acho que fiquei nesse ritmo entre um desfile e outro por uns 6 anos, né? Então, se a gente pensar de 2 marcas, então foram 6 anos, 2 desfiles por ano, né? Deu 12, 2 marcas, 24, né? Só que isso não tinha fim, né? Porque eram 2 desfiles por tempo, cada 6 meses, era 2 catálogos, 2 coleções, 2 vitrines, eram 2 marcas diferentes e com produções totalmente diferentes. Era bastante trabalho, não tenho, acho que eu era jovem, não tinha, eu só de pensar, só de contar, já estou cansada. Se falar em um catálogo, em um livro, já estou exausta. Eu não sei como eu fazia tudo isso, a gente era uma equipe, óbvio, eu não era sozinha, tinha equipe de criação, equipe de marketing e tal, mas eu cuidava de toda a produção. O que eu me descobri nesse momento, mais do que designer, eu era uma produtora, me percebi uma boa produtora. Eu conseguia dar conta de orçar vitrine de 2 marcas, de botar essa vitrine no Brasil inteiro, montar vitrine. Enquanto isso, estava cuidando de produção e gráfica e catálogo, e convite, e festa, e shows. Então, eu cuidava muito da produção. A criação tinha uma equipe de criação. Então, nesse momento, eu trabalhei muito menos na criação, apesar de estar muito próxima da criação, porque tudo tinha criação ali, né? Desde a criação da roupa até um simples convite, mas eu saí um pouco da criação e fiquei na produção. E era interessante, é cansativo, é muito trabalho, óbvio, mas eu me dei bem, assim, era algo que eu tinha nem sabia que tinha, e me descobri uma pessoa muito organizada, muito metódica, perfeccionista, e conseguia controlar todas essas... E além de, né, fazer um monte de conta, administrar verba, dinheiro daqui, dinheiro de lá, né? Então, assim, realmente foi surpreendente. Eu mesma me surpreendi nesse período da minha vida, de saber que eu tinha essas habilidades aí. Mas eu surtei, né? Porque ninguém trabalha 6 anos em ciclo infinito sem enlouquecer, obviamente. E aí, uma vez, quando eu consegui tirar férias, eu me vi nesse lugar aqui. Totalmente diferente daquilo que eu vivia nessa cidade, né? Só pensando em consumo, em venda, em luxo, em roupa, em coisas bastante superficiais aí, por um lado, né? Que acho que a gente pode, se a gente não for pensar que tudo isso gera muito emprego, muita renda, tem muita gente empregada aí nesse setor. Por outro lado, eu comecei a questionar se era isso mesmo que eu queria fazer, se eu estava sentindo que eu produzia muita coisa ia para o lixo. Teve eu pulei aqui, vou voltar aqui nessa imagem que eu queria contar para vocês. Uma vez eu estava lá trabalhando, ligam para mim de um galpão, era uma outra fábrica, né? Assim, porque era uma fábrica grande ainda, as marcas tinham suas costureiras internamente, eram grandes espaços, né?
Ela me liga e fala, vem aqui, Tânia, por favor, que eu preciso conversar com você. Aí era numa, sei lá, tinha que atravessar 2 bairros, o escritório era na Moca e essa outra era no Belém, a gente tinha que andar um pouquinho, lá vou eu para conversar com a pessoa que me chamou, para saber o que tinha acontecido. Ela falou, vem aqui que eu preciso te mostrar uma coisa. Me levou num lugar que tinha uma pilha, mas assim, era uma pilha assustadora de papel. Papel, envelope, convite, porque tudo isso está lindo aqui, mas às vezes às vezes a gente cometia erros, às vezes tinha convite que saía e a festa foi cancelada, às vezes a gente fazia coisa errada, tinha que jogar fora e produzir de novo. E tudo ia parar nesse lugar. Eu nem sabia que esse era o lugar onde tudo, esse buraco negro, que essas coisas todas que davam, né, errado ou certo iam parar ali. E era uma pilha de papel, uma pilha, um monte de papel embalado. Aí eu abria aquelas caixas assim, sei lá, tinha 2.000 envelopes azuis, 3.000, não sei o que, não sei de que jeito. Eu comecei a olhar aquilo, ela falou, o que eu faço com isso tudo? A gente vai entregar esse espaço, foi vendido, sei lá o quê, tem que dar um fim nisso. E eu comecei a enlouquecer, que eu falava, nossa, será que não dá para aproveitar? Porque quanta coisa, né? Quanto lixo, como que tudo isso virou lixo? Como é que tudo está aqui, enfim. E aí ela falou, não, você não viu nada ainda, vem aqui. Aí me levou num outro lugar e a gente tinha feito para uma coleção X lá, tínhamos resolvido trocar todas as vitrines, todos os módulos de vitrine das lojas da Form por peças de acrílico. Porque era tendência, porque, sei lá, em Nova York, tudo era peça de acrílico, todas as lojas estavam usando acrílico, então a gente resolveu que ia trocar todo o mobiliário de vitrine para acrílico. E fizemos isso, e mandamos para o Brasil inteiro, e foi e tal. Deu um semestre, uma coleção, os franqueados começaram a reclamar que o acrílico era muito difícil, a manutenção dele, o cuidado com ele, e riscava, e aí a gente manda, mas não pode passar álcool, mas aí todo mundo passava álcool, perdia o brilho, enfim. Em menos de 6 meses, todo aquele acrílico que era lindo, maravilhoso, que ficava super lindo na loja, estava todo fosco, riscado, maltratado, e os franqueados reclamando, porque o franqueado comprava essas coisas, pagava por isso. Aí não deu mais 6 meses, devolveram tudo e cada um começou por si a dar um jeito na sua própria vitrine, virou um caos, porque tinha que ser padronizado. Bom, enfim, estava tudo voltando e eles devolvendo tudo para São Paulo. Então, todo esse acrílico estava empilhado, assim, num outro espaço lá, absurdo. Eu falei, não, isso não é... Como assim, né? E aí, esse foi o momento, assim, essa pilha de papéis e essa pilha de acrílicos, me comecei a refletir que tudo aquilo era muito excessivo, que a gente estava... que eu, né? E eu era responsável por toda... Não era só eu, né? Era toda a empresa, era todo o sistema, era toda a comunicação que funcionava assim. Mas eu falava, mas sou eu que compro, eu que despacho, eu que mando voltar, eu só não pago, mas eu que produzia tudo aquilo, né? Então, aí eu comecei a tentar, por exemplo, falar com os fornecedores. Tá vendo esses painéis ali no fundo, do lado daquele painel vermelho? Eram fotografias coladas num painel. Eu falava, vamos retirar e pôr, pelo menos usar 2 vezes, a gente cola sobre, né? Para usar sempre o mesmo painel, para não ter que jogar ele fora. Ninguém queria saber daquilo, porque principalmente os fornecedores, porque falavam, isso vai me dar mais trabalho, vou ter que arrancar, não vai colar direito, vai dar bolha, você vai devolver porque tem bolha, e ninguém queria. Então, tudo que eu tentei de corrigir esses excessos todos, nada funcionou. Era um sistema que não queria nem ouvir falar de nada disso, tudo tinha que ser muito rápido, muito bonito, muito bem feito, e ninguém queria saber de tentar corrigir nada disso. E foi daí que eu tirei férias. Voltei para minhas férias aqui. E fui para o Amazonas, isso é em Santarém, no Rio Arapiuns. Nessas regiões a gente só anda de barco, né? Então não tem carro, não tem estrada. Os barcos são assim, a gente se transporta na rede. E eu comecei a pensar, eu falava, nossa, mas será que tudo que eu sei fazer na vida, né, toda essa experiência que eu tenho, será que não serve para alguma coisa útil, né? Assim, será que eu não posso ajudar? Tudo que eu sei não pode ser aplicado em alguma coisa
sei lá, que seja menos luxuosa, mas que seja menos agressiva para o meio ambiente. E nessas alturas eu tinha amigos que já estavam trabalhando na Amazônia, com comunidades indígenas, fazendo objetos, trabalhando com madeira, com madeireiras que tinham resíduo de madeira fazendo objetos. E eu falei, eu sei lá, vou ver o que vira isso aqui. E aí, mais uma vez, eu tô lá e começo a perceber essa coisa da comunicação, né? De novo, eu adoro essa imagem, sempre trabalho com ela, porque ela, para mim, simboliza muitas coisas, né? Não sei se alguns de vocês conhecem o Pará, ou tem família no norte, né? Essas são garrafadas, né? Então são remédios, são perfumes, eles estão muito relacionados com a cultura local. São essas cascas que estão ali embaixo, todas elas também viram chá, e você chega nessas mulheres que cuidam das barracas e fala, ai, sei lá, tô com dor de barriga. Ela pega e fala, pega essa casca aqui e faz um chazinho, não sei que jeito. Ou então, ai, meu namorado me deixou, então é que se a gente conseguisse ter uma definição, vocês iam ler, chama namorado, pega homem, larga não sei o quê. Então, assim, tem também toda essa mística, né, da região ali. E eu comecei a pensar que, de alguma forma, isso é a mesma coisa que um catálogo, né? Porque ela também está vendendo, ela também está comunicando o que ela faz e como faz, né? E aí, essa viagem acabou me encantando e me levou embora. Ó, saí, pedi demissão, não voltei nunca mais para aquele mundo. E fui convidada, junto com as pessoas que já estavam, que eu já conhecia, para fazer parte desse projeto Amazônia BR. Esse foi um projeto bem grande sobre a Amazônia, no Sesc Pompeia, e eu fiz parte, então, era um projeto grande, de uma equipe gigante, eu cuidava um pouco dessa questão aí da Vila Amazônica, que é isso, né, que é essa imagem que eu mostrei antes para vocês. Nessa Vila Amazônica, a gente tinha que mostrar os produtos da região. Então, aquelas garrafadas, tinha uma casa de farinha, alguns artesanatos, produtos mais comestíveis, coisas muito tradicionais da região da Amazônia. Então, esse era um cenário, né? Assim, daí a gente vai vendo um pouco as coisas que eu sabia fazer, né? Então, o cenário era algo que eu já fazia para desfile. Então, comecei a pensar cenários para exposição. Outro setor que eu trabalhava era nesse do design. Então, era uma exposição de design e moda, onde a gente pesquisava um pouco coisas de design mesmo, de designers daqui do Sul, que estavam trabalhando com comunidades e grupos do Norte e lá da Amazônia, com madeira da região, em áreas de reserva extrativista, enfim, algumas coisas, esse banco que a gente está vendo aí de automóvel, era da Mercedes-Benz, produzido numa fábrica só para trabalhar com fibra de coco no Pará. Então, a gente começou a fazer essa pesquisa de produtos, né? O que a gente tinha, para poder apresentar, para mostrar não só essa Amazônia, né, da Vila Amazônica e dos produtos tradicionais e mais populares, mas que também tinha todo um outro movimento com os materiais e de designers, de arquitetos aí trabalhando com essas dentro desses critérios aí e promovendo a Amazônia. E dentro dessa exposição tinha também essa exposição de moda, onde a gente trouxe vários materiais. A moda ainda não estava muito interessada nessas questões, acho que hoje ela está um pouco mais, né? Era uma coisa muito inovadora isso, né? Então a gente trouxe sementes, trouxe cascas, trouxe tecidos que são feitos de cascas. A gente fez aí uma grande pesquisa, latex, e trouxe e chamou alguns estilistas para pensarem o que eles podiam fazer com esse material. Alguns já eram do Norte e Nordeste. Esses que estão aqui embaixo, que tem uns peludinhos que não dá para ver muito bem, já eram estilistas lá mesmo da Amazônia mesmo. Então a gente misturou um pouco, trouxe materiais para estilistas daqui e trouxe estilistas de lá para apresentar aqui.
Então, essa foi foi a minha passagem, né, desse mundo da moda para o mundo da sustentabilidade, né, e da floresta e de outros materiais mais sustentáveis. E, entre aspas, sem aquele luxo, sem todos aqueles excessos, né? Mas luxo é um conceito aí que a gente pode discutir. A gente pode até achar que aqui tem mais luxo do que teria naquele outro, né? Mas o mercado do luxo o termo mercado do luxo é aquele primeiro que a gente viu lá, né? O outro é a gente que vai transformando e vai conversando. Nessa pesquisa, como eu estou de tempo, ainda tem tempinho, né? Nessa pesquisa desse projeto Amazônia BR, eu e meu sócio, Christian, que é meu sócio, marido, até hoje, sócio nesse projeto, a gente encontrou essa imagem e ela ficou por ali, ela não fazia muito parte do projeto, ela acabou não entrando muito em nenhum projeto, mas como a gente tinha feito vários levantamentos, a gente gostou desse... O que vocês acham que é essa imagem aí que está aí no centro da tela? Silêncio? É com vocês, alunos, joguem aí no chat. O que vocês acham que é essa coisinha aí? Sol, Thiago falou sol, foi isso? Sol? É uma pintura? É uma pintura que se chama pintura rupestre. É uma pintura pré-histórica, né? Que os nossos antepassados pré-históricos pintavam dentro das cavernas e tal. Isso chama que é uma pintura rupestre. Vocês acham que é um sol? Um sol, né? Então, a gente olhou isso... Um olho, um tipo de olho grego. Um olhinho, né? Um olho grego, verdade. Isso. Então, para nós virou um olho. Eu não sei se era sol, se não é. Algumas pessoas acham que é uma mão, mas para nós é um olho. Então, eu também não sei direito o que é. Mas aí a gente pegou esse simbolinho e criou em nosso projeto, que chamava, na época, Projeto Oficina Nômade. E a gente ficou pensando que raio de design é esse que a gente vai se enfiar no meio do mato, no meio da floresta e vai trazer materiais naturais e vai encontrar com comunidades ribeirinhas e ver o que dá para fazer junto com eles. A gente chamou de design socioambiental. E daí achamos lá, criamos um projetinho, tal, arrumamos... A gente tinha conhecido alguém lá no projeto Amazônia BR que convidou a gente para ir fazer uma oficina aqui em um desses lugares aqui nesse, Boa Vista do Ramos, nesse lugar aqui. E aí a gente foi para lá, e aí falou, bom, já que nós vamos para lá, vamos fazer uma expedição, aí a gente fez um roteiro de lugares que a gente queria conhecer, e fizemos aí essa viagem, ficamos lá uns 2 meses, mais ou menos, sendo que desses 2 meses, 1 mês foi nessa cidade de Boa Vista do Ramos, fazendo oficina de madeira. E aí, então, começa a nossa aventura amazônica, assim, a gente já tinha começado antes, a gente começou a trabalhar. Eu, dessa viagem de 2 meses, voltei grávida, então eu nunca mais botei o pé na Amazônia depois disso. A gente fez muitos projetos na Amazônia, e vários no Acre, no Amapá, no Mato Grosso, enfim. Mas quem viajava foi sempre o Christian, porque eu nunca mais tive coragem, né? Eu falei, não, só vou voltar para a Amazônia com meu filho quando ele tiver 20 anos, né? Porque a quantidade de mosquito, você vai ficando todo picado, você não sabe o que foi que te picou, porque é uma coisa... Eu falava, não, com uma criança não vou de jeito nenhum. E, de fato, nunca mais voltei. Mas aí, o que houve, né? Eu ainda estava grávida, a gente começamos um trabalho num local bem mais perto, bem impossível de uma grávida e uma criança irem trabalhar, que é o Vale do Ribeira. E o Vale do Ribeira se mostrou, eu trouxe aí, assim, né? Eu dei um salto aqui enorme, né? Da Amazônia, aconteceram muitas coisas, muitos projetos, mas se for contar todos e mostrar todos, não vou terminar nunca. Eu estou indo aqui direto para esse, porque para mim ele tinha uma grande semelhança com a floresta, em vez de ser floresta amazônica, era Mata Atlântica. Os materiais que a gente encontrou, né, no Vale do Ribeira
também era de uma variedade encantadora, né? Tem vários tipos de barro, tem várias tradições, quilombola, tradição indígena, etnias várias. Tem toda uma coisa né, das nossas tradições paulistas, né, de cavalhadas, enfim, tem de tudo também. Então era tão encantador quanto a Amazônia, né? E aí eu fiquei feliz, falei, bom, não posso ir para a Amazônia, mas por aqui vai dar tudo certo. E aí comecei a me especializar, foi um momento da vida que eu trabalhei muito com fibras, e principalmente com a fibra de bananeira, porque a fibra de bananeira é um resíduo dessa região, da agricultura da região, né, da produção dessa região. E aí, meu pequeno já tinha nascido, trouxe ele, e ele ia junto. Então, eu saía daqui, ia trabalhar e carregava ele junto. Então, ele era meu modelo e ficava ali na oficina, as meninas cuidavam, cada vez que eu ia para uma oficina, eu tinha que arrumar uma babá e ele junto, e aí eu fiz muitos trabalhos, assim, trabalhei com vários grupos de mulheres aqui no litoral. Então, essas são as meninas em Peruíbe, eu trabalhei em Itanhaém, em Cubatão, no norte do Paraná, também no litoral do Paraná, em Morretes, e toda essa região do vale, sempre com fibra de bananeira. E, em geral, a fibra se trabalha no tear ou na mão, no crochê, no tricô, então dá para fazer muitas coisas, nos trançados, a fibra, quando você começa a abrir, a bananeira não trouxe nenhuma, mas na hora que você abre o caule, você tem, sei lá, 10 tipos de fibra que você consegue. A mais externa, ela é mais dura, então ela parece um bambuzinho duro, depois você vai tirando a parte mais de dentro, vai aparecendo essas fibras mais macias que vão bem no tear, e depois saiu uma coisa que é linda, que chama renda, que é como se fosse um fio meio crespinho que você trabalha no crochê e fica maravilhoso, porque é lindo. E aí também fui desenvolvendo essa questão dos tingimentos, então aqui a gente tingia, todos esses tingimentos são tingimento guarani, são tingimentos sintéticos, são tingimentos não naturais, né? E lá, e depois também fomos tentando introduzir tingimentos mais naturais. E aqui, de novo, vamos ver minha antiga função, que era expor, né? Porque a gente está sempre, mesmo quando está trabalhando com produção artesanal e grupos comunitários, ribeirinhos, seja o que for, a gente sempre tem essa coisa do design, né? Que tem esse planejamento de entender, você produz, tem uma matéria-prima, tem um volume de produção, tem uma mão de obra, tem um custo para tudo isso, e você tem que comunicar e você tem que vender, né? Porque, na verdade, os artesãos esses, né? Não são produtos de subsistência, né? Você vê que eles já estão num universo aí do mercado, do consumo mesmo. Então, eles também precisam vender. Essas eram artesãs de Peruíbe. E aí, qual era a oportunidade delas de aumentar as vendas e de melhorar? Era ter essa loja no centro e durante o verão, quando tem turismo, elas conseguiam aí gerar mais renda e tal. Então, apesar de, né, não é roupa, não é glamouroso, mas a gente sempre tem que chegar na venda, na loja, na exposição, no produto bem exposto, para que ele seja bem comunicado, né? Vira catálogo, vira logotipo, tudo isso que eram as mesmas coisas que eu fazia antes, só que daí para um outro cliente, né? Seria um pouco diferente. Esse aqui também é uma situação muito semelhante lá em Morretes, no Paraná. Também cria-se o logotipo, pensa onde vai expor, pensa para quem vai vender. Ali também era um local turístico. Então, conversa com os restaurantes para que eles usem esses produtos, né, dos artesãos nos restaurantes, porque daí o turista vê aquilo no restaurante, depois ele vai comprar, gosta, fala, nossa, que bonito isso, onde compra, quem fez e tal. Então, a gente estava sempre aí, está sempre aí nesse lugar de ajudar o artesão a produzir, melhorar a sua produção, entender os problemas que ele tem com a matéria-prima e chegar e ajudá-lo até que melhore as vendas e a comunicação deles, né? Esse aqui é um trabalho essa foto, essa imagem, foi um projeto que eu fiz no Vale do Ribeira, que foi um daqueles primeiros ali, no mesmo que está o chapeuzinho do meu filho.
E além de todas, né, aquilo que eu falei que tinha, tem uma grande migração japonesa no Vale. É muito importante a influência japonesa no Vale do Ribeira. E aí, eu, com todos aqueles materiais maravilhosos, eu tava. Essa madeira é uma madeira de palmeira, é uma coisa maravilhosa, ela é toda rajada, ela parece ela é linda, né? Ela é preta e rajada. Esse barro que se encontra muito no Alto Vale, tem barro vermelho, tem barro branco, tem barro escuro, das panelas escuras. Então, assim, é impressionante a quantidade de materiais maravilhosos que o Vale oferece. E aí eu criei essa ideia de uma mesa japonesa, que é essa coisa para juntando três materiais que eu encontrei ali no Vale. E isso é uma foto que foi feita para Casa Cláudia, então também a gente tentava fazer essa produção, né, de fazer o produto e tentar trazer ele para São Paulo para que não fosse, né, aumentar um pouco não só a venda local, né, que a gente trabalhava ali com o turista local, mas também de tentar trazer para um universo aí, para ver se elas tinham encomendas. E nessa época já a Tokstok já estava em contato, já estava interessada em comprar alguns produtos direto dos artesãos e tal. Então a nossa ideia de comunicação e de ajudar eles era fazer um pouco essa intermediação, de trazer os produtos, de desenhar produtos que tinham uma estética um pouco diferente da que eles teriam, né, com um pouco mais uma estética mais clean, sei lá, né? A gente pode falar que aqui tem design, lá não tinha, aí a gente pode discutir daqui a pouco até onde o design vai, mas, enfim, era buscando outros mercados. E aí, para finalizar, eu hoje, né, até acho que a Letícia deve ter passado para vocês essa conta do Insta, eu estou totalmente, só consigo pensar agora em imagem, para mim tudo tem que ser quadrado, eu estou assim com esse problema, porque antes, né, as imagens, a gente trabalhava em imagens largas, horizontais, e agora as imagens, de repente, toda a comunicação virou vertical, para ela toda para o celular, então todos os nossos recortes de imagem tem que ser vertical e quadrado, né, porque é onde, então, hoje, toda imagem que eu olho, para mim, ela tem que se virar quadrada. Então, eu trouxe esses quadradinhos, porque acho que é um momento que todo nosso olhar ficou quadrado, e tudo tem que caber em algo com mesmas dimensões de altura e largura. E hoje a gente está com, depois, enfim, né, esse projeto do Vale teve aí vários desdobramentos, mas já faz alguns anos que a gente está trabalhando no interior de São Paulo. Então, o interior de São Paulo tem outras características, tem outras matérias, não tem matéria-prima como com aquela abundância que eu falei da Amazônia e do Vale do Ribeira. Em geral, as matérias-primas são industrializadas, então vocês estão vendo os crochês, os tecidos, alguma coisa eles produzem com bagaço de cana, alguma coisa de palhas de milho, taboa, dependendo da região. Mas, em geral, o artesanato que a gente encontra no interior é algo que a gente pode chamar de artesanato urbano, mas ele é matéria-prima industrializada, né? Então, a gente já fez 3, 4 projetos no interior com essas características, e agora a gente está com esse projeto em Lençóis Paulista. E aí, que eu posso falar desse projeto? Ele ainda está em andamento, então é uma história ainda que está sendo contada, que está sendo desenvolvida. E o que a gente encontra é um pouco a desvalorização do artesão, desse tipo de artesanato, né? Ele não é muito valorizado, ele está um pouquinho, ele fica meio às margens, assim, até do que se considera artesanato, né? Porque você viu que eu o tempo todo vim trazendo as matérias-primas, as cascas, o barro. Então, em geral, quando a gente fala de artesanato, a gente tem essa relação direta com a matéria-prima do local, né? Com essa relação do artesão, o modo de vida desse artesão e as matérias-primas que ele tem, né? No caso do artesanato urbano, isso começa a mudar um pouco, e aí, às vezes, ele parece que é de outro tipo, é um outro tipo de artesanato, mas
ele também vai conversar muito com outros setores, né? Então a gente vê que assim a moda pode se utilizar muito dos crochês, dos tricôs, dos materiais, desse saber fazer artesanal, né? E sempre se utilizou, né? Não é de hoje. Que mais? A gente trabalha nessa região, a gente está trabalhando muito com trazer informações. Esse projeto começou pós-pandemia, então também a gente encontrou uma situação onde os artesãos estão com muita dificuldade de comercialização. O que eles costumavam fazer antes se modificou muito na pandemia, então o Instagram passou a ser o local de comunicação e de tentativas de conseguir encomendas e de se mostrar. Então, a gente está aí muito nesse lugar, não tem loja mais, já tiveram loja, não tem mais. Então, assim, tudo aquilo que eu mostrei, né? Vamos fazer a loja, não, vamos comunicar, vamos criar logotipo, vamos fazer um grupo. Tudo isso está muito mudado, né? Então, assim, é até difícil eu falar muito disso, porque é muito recente ainda, estou muito no meio disso, acho que é algo para a gente conversar mais um pouquinho, né? Para a gente. Acho que a pandemia nem acabou, você vai ver todas as fotos, a gente está de máscara. Então, eu acho que é uma história que eu ainda não sei contar. Eu sei que ela está acontecendo, mas eu tenho percepções sobre esse momento, e a gente está aí aprendendo e vendo como que a gente vai lidar com tudo isso juntos, né? Bom, e aí eu volto aqui, lembra que eu falei lá atrás, né, do nosso olhinho, e é sempre a gente trabalha com essa questão do olhar, porque no nosso nome é Nômade, então a gente vai para os lugares, olha para esses lugares, tem relação muito com a máquina fotográfica, com as imagens, com a gente compreender onde a gente está, conseguir traduzir o que a gente está enxergando e compreendendo aquelas pessoas, aquela comunidade, o local onde elas moram, o que tem ali e como que a gente pode aí contribuir, colaborar, ajudar, atrapalhar, né? Às vezes a gente atrapalha também, nem sempre a gente ajuda, às vezes dá errado, às vezes a gente mais atrapalha que ajuda. Mas aí, nesse tempo todo, entra aquele primeiro nome que a gente deu para o nosso trabalho, que era o design socioambiental. Fui descobrindo, estudando, foram surgindo outros tantos nomes, né? Isso sempre se chamou, o design, isso não era social, mas assim, o design sempre deveria ter sido social, né? Pensando do ponto de vista que a gente desenha para um usuário, que a gente desenha o melhor possível para alguém que vai usar aquilo. Lá pelas tantas, começamos a achar que era para a sustentabilidade, que a gente queria salvar o planeta, que a gente quer fazer tudo para melhorar, que a gente tem que pensar nos materiais e tudo. Não, esses nomes são de teoria, não são meus, tá? São teorias, são conceitos que, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar aí seus teóricos, né? Um nome parece hoje que a teoria que mais dá conta de tudo isso que a gente faz é Design para Inovação Social e Sustentabilidade, quer dizer, junta o primeiro nome com o segundo nome, né? Porque se começa a entender, quando a gente trabalha só para sustentabilidade, a gente pode, às vezes, estar esquecendo do social, e tem que ter uma combinação aí entre quem mora nesses lugares para poder preservar a natureza, a floresta, seja ela Mata Atlântica ou seja ela amazônica. E uma coisa que a gente percebe que sempre que a gente trabalha com as comunidades, com esse produtor artesanal, ele tem que ser colaborativo, né? Porque a gente sabe algumas coisas, mas a gente não sabe da vida deles. Por mais que a gente olhe, escute, tente entender, a gente não é dali, né? Então, é uma troca, sempre é. E eu sempre tenho a sensação o design ele sempre vai permear, né? Vai ser sempre uma troca entre, né, tipo, o designer e as pessoas que vão estar envolvidas. Exatamente. Então é isso, porque a gente tem coisas para trocar. E eu sempre tenho a sensação de que eu mais aprendo, eu mais me transformo a cada projeto do que eu transformo eles, né? Então eu acho que é um pouco essa que é a ideia. Então tá.
Eu vou, então, a gente aproveitar para a gente já começar as perguntas, porque já tem 20, mais ou menos 15 minutos ainda, e tem as minhas perguntas e ainda tem algumas perguntas dos estudantes. Então, tem mais alguma coisa ou você já ia começar a passar as dicas? Era dicas, dali para frente são dicas. Ah, então a gente guarda para o final. Então tá Isso. ótimo. Então, assim, a minha primeira pergunta, na verdade, ela vai ser bem básica, porque é a sua relação com a moda, assim, como que ela começou e você entrou no mercado profissional. Você contou que foi pela agência, mas como que foi esse processo de você enxergar a moda, ou como que você viu, né, se viu dentro do mercado de moda profissional? Foi através da agência. Era algo que eu resisti muito, porque eu não achava que aquilo era para mim. De todo mundo já assistiu O Diabo Veste Prada, eu era o meu personagem mesmo. Assim, falar, o que eu estou fazendo aqui? Eu só estou aqui por dinheiro, só porque alguém me ofereceu um trabalho e está bem pago. Mas eu demorei mais de um ano para começar a encontrar dentro da moda coisas que me encantassem, né? Então, Entendi. porque eu enxergava, eu tinha um preconceito tão grande com a moda que eu não conseguia, eu falava, eu achava tudo aquilo um absurdo, assim. Eu falava, gente, sei lá, eu chegava num lugar e as pessoas estavam preocupadas com a cor do esmalte. E aquilo para mim era o que é Malu Madre? Assim, eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu entrei dentro de uma empresa esbaforida, porque o catálogo estava na gráfica rodando e tinha dado um problema, que tinha uma correção de texto que estava errada, sei lá, eu estava esbaforida com um problema que para mim era sério, e ela estava lendo uma revista, a pessoa responsável, que tinha que me dar uma resposta urgente, estava calmamente folheando a revista Caras, olhando a cor do esmalte da Malu Madre. Era uma coisa assim que eu falei, que lugar é esse? Que pessoas são essas? Então, eu realmente sofri mesmo, muito, por um ano, porque eu falava, que lugar é esse? Que pessoas são essas? Com o que essas pessoas estão preocupadas, né? Mas depois, aos pouquinhos, assim, eu falei para vocês que o meu maior encantamento sempre são as imagens, né? Então, quando eu comecei a trabalhar ver fotógrafos, assim, e aí vinham os caras bam, né? Vinha, não sei quem, não vou nem lembrar os nomes, mas vinha fulana de tal de Nova York com a equipe de fotografia para fazer a produção de um catálogo da roupa X quando eu comecei a ver essas pessoas e o que eles faziam, né? Então a gente olhava aquela produção de foto, o cara tirava aquela foto, eu via a imagem. Não, aí eu comecei a ficar enlouquecida, assim, falando, que é isso, meu Deus, né? E daí outras coisas, por isso que eu brinco que é igual eu me sentia um pouco com o Diabo Veste Prada, né? Chega um momento em que ela se encanta, né? Porque tem coisas que são realmente maravilhosas, né? Então, no mundo da moda tem artistas, tem personagens, tem até os próprios estilistas, né? Assim, até, principalmente, né? São grandes Sim. estilistas, são grandes criadores, né? Então eu comecei a me encantar com a criatividade mesmo, com tudo que era produzido a partir de muita inteligência criativa, assim, eu sei lá se é essa palavra, mas eu realmente Sim. fui tomada pela inventividade, por tudo que se cria dentro desse universo. E um universo que naquele momento tinha muito dinheiro, né? Então Era. tinha muito, e ainda acredito que tenha, mas assim, tinha muito dinheiro, tinha muita coisa. Então aquilo começa a ser uma explosão, assim, quando a gente começa a querer se deixar, né? Quando eu me deixei ver, olhar para aquelas coisas, ela realmente é encantador mesmo. Eu acho que era também uma época que também estava muito concentrada. Eu acho que hoje em dia a gente tem, enfim, um pouco mais de marcas aparecendo que não dependam também tanto, né, do desfile. E uma coisa assim, vou juntar um pouco a pergunta, como que você via assim? Então você teve o primeiro baque da sustentabilidade foi ao ver aqueles galpões que eu até brinquei aqui no chat, falei, o galpão da bagunça, porque todo mundo tem na casa o quartinho da bagunça, uma fábrica, tem um galpãozinho que esconde as coisas. Trabalhei já em fábrica, então a gente sempre batia em algum lugar assim. E daí então você tem até então você tinha uma outra visão da indústria, né, desse encantamento,
e depois você viu a sustentabilidade. Como que você vê esses dois processos, assim, esses dois momentos? Do antes, como você estava enxergando a cadeia produtiva, e depois com a tentativa de você ter um pouco mais de sustentabilidade. Então, eu comecei, eu acho que em algum, eu tinha essas coisas me preocupavam, né? Assim, eu lembro aquele desfile que eu mostrei, por exemplo, para vocês, ele foi todo feito de espelhos, né? Então, toda a boca de cena era de espelhos, e toda a passarela, que era sei lá quantos metros de passarela, era um tipo de espelho, um espelho de plástico, um desses de retrovisor de carro, porque a ideia era que tudo aquilo fosse espelhado, né? E ficou maravilhoso, né? Aquilo foi coisa mais... Era para ser um bar, então, sei lá, tinha um parceiro que enfim, deu as garrafas, essas pelo menos elas foram e voltaram, elas foram emprestadas, então era tudo espelhado, tudo de garrafa, como um bar. Foi maravilhoso produzir, pesquisar, ir nos bares, olhar como que era da década de 50, sei lá, tinha toda uma inspiração. Tudo foi maravilhoso. Mas a desmontagem, né, assim, era chocante, né, porque eram materiais caríssimos, os espelhos quebravam na hora que desmontava. Então, sei lá, acho que eu sou pegada às coisas, eu não queria estragar nada, né? Eu queria que aquilo pudesse ser reaproveitado de alguma forma, né? Eu acho que hoje, pelo menos aqui no Brasil, acho que não se faz mais isso, eu acredito, né? Porque depois começaram a fazer cenários onde se reaproveitava as coisas, com mais cuidado, com menos excessos. Eu acho que foi mesmo um momento, né? Mas nesse momento, quando eu comecei a falar disso, era algo que não... ninguém queria muito escutar. Não era um problema, né? Eu tinha um amigo que falava, enquanto não está faltando, ninguém vai se preocupar com isso. Né? A hora que começar a faltar, né, financeiramente, de verba, de marketing, e aí sim isso vai ser importante, mas enquanto não está faltando, isso não é um problema, né? Mas não era só questão da economia, né? Era uma questão, isso mesmo, de começar a pensar de que precisa tudo isso para uma coleção, é necessário todo esse excesso, era necessário todo esse luxo. Então, acho que eu tive esse encantamento com os processos e com os criativos do processo. Mas eu comecei a desencantar pelos excessos, né? E pelo desrespeito até um pouco com toda a cadeia, né? Assim, os criativos e a maravilha está ali, né? A explosão de referências, criatividade, imagens, tudo é maravilhoso, mas e o resto? Assim, é preciso? Será que vale a pena? E o desrespeito com todo o resto, né? Então, acho que foi aí, né, que pegou. Fora o cansaço, né? Fora o cansaço. E agora, voltando um pouco mais nas tarefas, assim. Então, o que você vê? Seu primeiro emprego foi na indústria, que foi uma indústria totalmente diferente, mas o que você acha que era do seu primeiro emprego que você tem até hoje, assim? Sei lá, é a sua organização que você carrega até hoje? Eu acho que, você falou isso, eu me lembrei que na época, no meu primeiro emprego, a gente desenhava na mão, né? Desenhava na prancheta, assim, com canetinha e papel vegetal. A gente fazia desenhos técnicos na mão. Então, eu acho que essa coisa da organização, né, do detalhe, né? Já era detalhista, já era perfeccionista, porque eu me lembro desse desenho absurdo que ficava lá dias. A única coisa que mudou é o tempo, né? Porque eu acho que antes a gente podia ser detalhista e perfeccionista, né? E um desenho técnico, ele tem que ser perfeccionista, né? Outro dia eu estava brava porque alguém falou, tem que ser rápido, vai logo, você fica aí no detalhe. Eu falava, mas em que mundo que uma coisa bem feita não importa, né? E aí... Mas é um mundo em que o tempo mudou, porque eu passava uma semana sentada numa prancheta desenhando uma teclinha e com o seu parafusinho e a molinha embaixo dela. Hoje,
Hoje Pode continuar. isso se espera que o computador faça, que não, né? Enfim, tudo muito mais rápido, muito mais eficiente. Então eu acho que eu ainda sofro porque eu ainda sou perfeccionista Eu e acho que às detalhista, né? vezes mas eu acho que às vezes nesse demorar um pouco para fazer, né, a gente acaba repensando muitas coisas. E se a gente é muito imediato, a gente acaba fazendo as coisas sem refletir muito. Eu vejo isso assim acontecendo muitas vezes, né? Tipo, as pessoas querem tudo tão rápido que acabam não refletindo. E às vezes só um pouquinho de você parar para pensar te resolve muita coisa. E de tarefas assim que são do seu dia a dia, assim, ah, quais habilidades você conseguiu desenvolver trabalhando hoje em dia? O que você vê assim no seu trabalho mesmo? Se diz habilidades que são necessárias porque eu faço hoje, por Que são exemplo. isso. Então, vamos dizer assim, né, esse projeto agora, né, que esse é o trabalho que eu estou aí envolvida nesse momento, né, tem de tudo, né, porque a gente tem que pensar na comunicação, tem que escutar Tarefa. muito, né, então quando a gente chega num lugar, por exemplo, nesse formato, né, de projeto Nômade, né, a gente chega num lugar onde a gente não é de lá, a gente não conhece ninguém, a gente tem esse olhar, né, a gente tem que olhar para aquele lugar e tem que tentar olhar para aquele lugar com um olhar sem preconceito, ou sem julgamentos, ou sem nada pré-estabelecido, né? Então, acho que isso é bem difícil. Eu vou dizer que é bem difícil, porque a gente chega, acha que vai fazer, que vai escutar, que vai ter empatia, que vai ouvir o que as pessoas estão dizendo, mas isso é muito difícil, porque a gente sempre se coloca, sempre julga, escuta uma coisa, mas entende outra. Então, eu acho que essa é uma habilidade que é muito importante quando a gente está lidando com pessoas, em geral, mesmo que seja no mundo tradicional, né, no mundo da moda normal, né, tradicional. Mas eu acho que esse é um exercício bem difícil mesmo, né, da A gente comunicação, realmente escutar o que a pessoa está dizendo, a escutativa, né? escutar e ouvir o que aquela pessoa está dizendo, que eu acho que é muito difícil. E a sensação que eu tenho é que com essa cobrança de que o tempo está muito apertado para tudo, a gente escuta, mas já tem que dar um resultado, e aí não tem o tempo da gente escutar, perceber que a gente está se colocando naquela escuta, sair daquilo, escutar de novo, para ver se você escutou direito, né? Então, eu acho Tem que que dar já um retorno. exatamente. Acho que essa é uma questão importante que eu tenho bastante dificuldade. Uma outra coisa que eu acho que eu estou aprendendo, porque nunca para de aprender, é esse movimento onde você está fazendo e você está mostrando ao mesmo tempo. Eu acho que nos nossos processos de design, né, a gente sempre olha, escuta, faz briefing, faz teste, conversa, faz, testa, e depois expõe, né? Que é o caso, vamos supor, do desfile, né? Você trabalha, 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 quando a coleção está pronta, você vai para a passarela, né? Hoje eu sinto que com essa coisa do Instagram e essa cobrança de que você respirou, tem que estar no Instagram. Você pensou, tem que estar no Instagram. Então não dá tempo da gente. O que eu estou aprendendo com o Instagram hoje é a corrigir os meus erros, né? Porque eu falei, não importa, já foi para o Instagram, já fotografou, já está lá, nem sei se o texto era aquele, já foi. Aí quando eu releio, eu falo, nossa, mas não é que não era bem isso? Então, a gente fica o tempo inteiro, essa exposição imediata, realmente, eu acho que é bem complexa, eu acho. Eu não sei, no ponto de vista... eu não sei, no desenvolvimento de uma coleção, se o making-off está o tempo inteiro, e aí eu estou um pouco fora do mundo da moda, eu não sei. Mas é bem complexo isso, de que você não apresenta, não dá tempo de você terminar o produto, seja lá qual for. Se ele é um catálogo, se ele é uma ideia, se ele é um simples texto. Não deu nem tempo de você terminar e concluir, e todo o processo de pensamento já foi para o Instagram, né? É verdade, já tudo. Né, é tudo muito imediato mesmo. Agora, uma coisa que você falou na sua apresentação
que eu queria um pouco puxar, é como que você faz esse mapeamento dessas comunidades, desses grupos, né, dessas possibilidades, porque até a gente teve uma pergunta se era para todo mundo, né? Todo mundo pode trabalhar com esses grupos, todo mundo pode aprender um processo artesanal, como que você vê isso? Mas a pergunta é sobre a existência desses grupos nas cidades ou como que a gente identifica eles e vai trabalhar com eles? Isso, como que você identifica eles no projeto e começa essa relação? Em geral, assim, em geral, essa relação, a gente pode ser contratado, né? Então, muitos dos Tá. projetos eu não trouxe aqui era o próprio Sebrae que nos contratava, por exemplo. Por muitos Que anos maravilha. a gente foi consultor do Sebrae. Então, a gente falava, Morretes, por exemplo, ali no Paraná, era isso. Então, o Sebrae estava ali capacitando, com todos esses projetos de capacitação que o Sebrae tem de empreendedores e tal. E eles estavam ali trabalhando com esse grupo em Morretes, e aí falavam, precisamos de designers para ajudar aqui a resolver algumas coisas para ver se melhora esse grupo X. Porque eles já tinham sido capacitados em contabilidade, no processo técnico, Uhum. o que passa por vários processos nesses programas de empreendedorismo, e aí chega um momento que é o do design. Então, muitas vezes nós somos contratados pelo Sebrae. Interessante. Esse projeto aí, que é o último, que é o que está acontecendo hoje, é um projeto de lei, é um projeto de incentivo cultural. Então, a gente também vai estar sempre, a gente sempre inscreve projeto aqui, inscreve ali, aprova, vai na cidade, a gente identifica aí uma cidade que tem uma situação por algum motivo, porque alguém indicou, porque alguém nos procurou, e então é assim que a gente vai trabalhando. E daí, também, uma coisa que você falou, assim, né? Você pegava, quando você trabalhava na indústria da moda, do desfile. Então, existia uma coleção, era desenvolvido o design e depois passava esse design para você. E quando você falou dos grupos, você também fala dessa troca, né? É quase como que o projeto de design, o processo de design, muito que você faz, ele acabe nunca partindo do mesmo grupo de você ou de um grupo só e morrendo, né? Sempre uma coparceria, sempre você tem essa. Você vê o design como sempre algo que é que envolve muitos grupos, que é passado de bola em bola, né? Como que você vê isso? Então, eu acho que aí tem muitas formas, né? Porque a gente pode, no meu caso aqui, você vê que eu não apresentei nenhum projeto autoral, né? Eu não sou uma designer autoral. Eu não estou aqui, sei lá, sentada aqui na minha casa, olho e falo, eu acho que eu preciso desenhar uma cadeira. Isso nunca me aconteceu. Falou, não, eu não posso mais viver sem ter desenhado uma cadeira que é minha, no meu nome, que eu assine, que eu que faça, né? Isso nunca me aconteceu, assim, eu não tenho esse perfil. Eu gosto, assim, eu já fui consultora de empresas, né, de design. Eu lembro que trabalhei muitos anos com uma empresa numa cidade no interior que fazia cerâmica. Então, depois que eu saí do mundo da moda, mas era muito semelhante. A cada 6 meses se fazia uma coleção nova de produtos de cerâmica. Então, a gente estudava durante 6 meses tendência, ia ali, consultava o WG, consultava as feiras internacionais, ia aqui, via lá. E aí desenhava essa coleção, né? Apresentava ela nas feiras que são de presenteiros, né? Que são essas feiras gifts e tal. Do mercado, né? Funcionava muito semelhante, mas não era uma coisa que eu ia lá e eu desenhava o meu produto. Eu desenhava junto com a pessoa que era o criativo responsável pela coleção dentro da empresa, com os técnicos, assim, eu acho que é disso que eu gosto, gente. Não vou dizer que Uma troca. eu acho que eu não sou uma designer autoral. Eu gosto de trabalhar junto, eu gosto de ter um propósito, um objetivo. É muito difícil eu falar, eu preciso desenhar um produto, mas que se ele não tiver, se eu não souber para onde ele vai ser vendido, onde ele vai ser, sei lá, a minha cabeça ela é meio
assim, certinho, assim, falou, eu preciso de um produto que vai ser vendido na feira tal, para tal cliente, para esse perfil de público. Eu acho que eu sou esse designer, não só do coletivo, mas que desenha para alguém, né? Que para alguma empresa, porque eu tenho talvez esse olhar, né? De perceber as tendências, de perceber aquele cliente vai gostar. Então, se o seu cliente é basicamente mulheres de 20 anos, a gente desenha esse perfil, entende o que ela gosta e desenha uma peça para aquela pessoa comprar. Sei lá, para mim esse é o sistema, né? Agora, com os grupos... Tem um objetivo. Com os grupos, esses grupos de artesãos e tal, um pouco... É diferente e não é, né? O que talvez ele seja mais colaborativo, né? Porque eles são eles não só criam, mas eles fazem, né? Porque quando você trabalha para uma empresa, uma indústria, você desenha e ou a máquina faz, ou os funcionários fazem, os operários fazem, sei lá, não é o próprio criador. Quando você está com um artesão, ele cria e ele faz, né? Ele está ali. O processo pode ser parecido, mas não é algo que a máquina vai fazer, né? É algo que ele mesmo vai fazer. Eu acho que fala dessa parte colaborativa, eu vejo cada vez menos espaço para aquele estilista único que fica, sabe, tipo, naquela sala de mármore branca sozinho. Eu acho que cada vez que é uma coisa, né? Tipo, é uma imagem muito projetada. Que foi uma imagem projetada há muito tempo, né? Da coisa da assinatura. E hoje a gente vê que cada vez mais né? Dessa coisa genial, né? Dessa pessoa tão genial que ela cria tudo sozinha, assim, né? Que ela é tão brilhante que tudo sai da cabeça dela pronto, né? Que daí quando você vai vasculhar mesmo, você vê que teve muita colaboração, só teve assinatura, né? Eu acho que tem muita coisa que a gente acha que era o cara lá na Torre Branca de mármore e na final tinha muita troca. Uma pergunta que fizeram também agora eu esqueci, eu peguei o nome aqui, mas sobre como que você acha que dá para entrar na indústria de produção, né? Na parte de produção mesmo onde é o começo, onde pode ser os primeiros passos que alguém pode estar? Quem quer entrar em produção de moda? Mas a produção de moda se diz... acho que era da parte de agência. De agência, porque não é produzir a roupa, né? É produzir, é fazer essa parte da produção de projetos. Sim, que vai para as revistas, né? Porque acho que produção de moda, na moda é uma função específica, né? Olha, como eu posso te ajudar nessa? Eu realmente, eu acho que pelas revistas, né? Talvez um caminho é encontrar essas, até para começar a aprender a fazer isso, né? Porque se essa é a pergunta, né? Porque eles criam aqueles editoriais, né? Que tem um tema X, né? A revista fala, eu vou falar sobre verão. E aí, de novo, o Diabo Veste Prada. E aí sai atrás das marcas, fala então vamos pôr o sapato da marca tal com a saia da outra marca e como que junta isso tudo, né? Então eu acho que a revista é o lugar para aprender a fazer isso, né? Assim, eu não tenho essa experiência de revista, né? Que junta, porque eu sempre trabalhei para a marca única, né? E eu via lá na empresa, né? Na Fórum, quem atendia as produtoras. Então, as revistas tinha lá, a gente deixava no showroom, ou arrumava esse lugar com essas peças todas, e as produtoras passavam lá, pegavam emprestado, ia lá fotografar e devolvia e tal. Devolve. Assessoria de imprensa, né? Assessoria, verdade. Exatamente. Quem cuidava mais dessa parte era assessoria, e essa eu acompanhava, eu via tudo isso acontecer, mas eu nunca trabalhei nesse setor, né? Eu ficava mais na criação e no marketing. Eu vou pegar agora uma pergunta da Lia, que ela fala, na sua visão, qual o poder do designer em relação a potencializar ou precarizar o artesanato? Como que você enxerga isso? Então, sempre é uma questão, porque se você faz uma peça, né, um designer, um estilista, né, você vai lá, faz um vestido todo de renda,
e coloca ele, né, valorizado, diz quem foi que fez, diz como que foi, paga justo, né, paga um preço justo por aquele produto, é importante porque está valorizando isso, né? E a moda sempre trabalhou com o feito à mão e com os bordados. A alta moda sempre esteve muito próxima dos artesãos, né? As bordadeiras e as rendas e tudo mais. A questão é, pagou justamente, pagou aquele serviço ao tanto que aquilo vai vender, né? Porque aí a gente vai estar falando muito mais de uma coisa que é o preço justo, né? Claro que aquilo vai vender a 10 mil, não sei quantos, dinheiros, 10 mil dinheiros, e porque alguém assinou e alguém tem todo um investimento de marketing, de loja, de marca, de tudo, para que aquilo tenha aquele valor. Mas o cuidado é não explorar, né? É encontrar esse lugar onde, tudo bem, você não precisa. Claro que se isso, com todo o investimento que você faz, custa 10 mil, não é justo que você pague 5 mil para o artesão, porque você fez todo um grande investimento para que aquilo possa custar aquilo. Mas o cuidado é entender qual é esse valor do artesão, né? Que ele não seja desvalorizado, que ele não seja mal pago, que ele não seja consumido pelo tempo, pelo prazo, que é o que a gente acaba vendo, não só falando do artesão em si, né, da bordadeira, ou né, aquelas pessoas que bordavam aqueles vidrinhos, né, aqueles vidrinhos assim nos vestidos de alta costura, mas no próprio cara que costura as camisetas, os nossos costureiros aqui do Bom Retiro e tudo mais, né? Acho que aí é o grande problema, né? Aí que a coisa... O designer, né, não só o designer, né? É a valorização. É a empresa inteira, né? É o sistema todo. Às vezes o designer nem é o culpado, a não ser que ele seja o autoral, né? Ele seja o cara que foi lá, ele produziu, pagou super pouco e ele vende, mas sozinho, né? O designer nunca está sozinho, né? Tem a empresa toda que está produzindo essa roupa, né? Não é uma peça única, né? É uma coleção de roupas, né? É até uma... Cadê? Caiu? Fui eu. Então, acho que a gente pode, de repente, já mostrar as dicas. Então, entendeu? Porque a gente já está com 8h10. Pode ser. Vamos voltar lá. Então, tá ótimo. Achei que eu tinha caído, fiquei aqui meio parada. Ficou travado? Bom. Eu fiquei meio travadinha. Deu para ver? Dá para ver aí? Tá visível ou ainda não? Deixa eu ver. Eu tô vendo em pequenininho, mas eu não sei se os... Stop sharing, peraí. Para mim parece... Acho que tava a gente destacada, mas eu acho que pode tentar de novo. Vou sair e entrar de novo, peraí. Isso. Foi? Foi. Então, minhas dicas, elas praticamente não vão falar de moda, mas vão falar da gente pensar alguns conceitos importantes que eu acho que servem não só para moda, mas vão servir para tudo. Eu gosto muito desse vídeo que chama a razão do baixo consumo, né? Baixo consumismo, quer dizer, de a gente pensar em consumir, reduzir o consumo de todas as coisas. Vai mostrar um pouquinho de roupa, sim, da moda, mas eu acho que é importante, não é muito novo, mas eu acho que ele ainda é muito... Claro, ele é rápido, né? Vocês vão ver que ele dura pouquinho, ele fala o que tem que dizer rapidamente, ninguém vai ficar entediado, e
E essa questão da gente repensar o consumo de um modo geral e na natureza, né? Então, como que tudo que a gente consome está envolvendo os nossos problemas ambientais e climáticos e cada vez mais a gente está comprometendo o nosso futuro, né? Principalmente de vocês que são jovens. Mentira, que eu falei que eu não ia falar nada de moda, tinha esquecido. Vocês devem conhecer, todos vocês, né? O movimento do Fashion Revolution. Eu acho que é algo que tem que ficar acompanhando, e acho que ele está bem crescendo, e a cada ano que passa ele está ficando, está tendo mais, está se expandindo, está conquistando espaços, e eu acho que é bem importante a gente acompanhar isso. Eu sei que vocês todos são desse lugar, né, de olhar a moda com mais responsabilidade e tudo mais. Então, acho que a gente não deve deixar de seguir esse movimento. Outra coisa que eu acho importante é seguir estar sempre atento aí a cada uma das reuniões da ONU e dos encontros sobre o clima, e quais são as decisões que os grandes têm tomado, né? Então, essa aí é uma que a gente está aí trabalhando com esses objetivos do desenvolvimento sustentável para 2030. Já tem uma evolução disso para 2050. A cada reunião que se tem nesses fóruns, eles vão aparecer. Então, eu acho que todos os jovens, todos nós e vocês jovens, não podem perder isso de vista, porque isso se modifica, isso caminha, a cada encontro isso vai evoluindo, e é muito importante que os jovens tenham representatividade nesse lugar aqui, né? Então, nesse ano, eu acho que foi esse ano, a gente viu muitas populações, muitas minorias presentes nesses fóruns. Então, minorias indígenas, muitas das nossas meninas, mulheres indígenas estiveram presentes, com forte presença e participação. Então, acho que vocês precisam ficar bem de olho nisso, e se puderem se envolver nisso, seria muito bom para o futuro do planeta. Então, acho que isso é importante. Uma coisa que eu acho bem fundamental para a gente compreender de tudo isso, por que tudo isso, né, é esse conceito de interdependência. Então, estou indicando aqui um vídeo que está bem combinando com a novela das Nodas do Pantanal, porque é um biólogo que vai contar, ele conta uma experiência dele como biólogo, que foi fazer um estágio no Pantanal, e aí ele traz esse conceito de interdependência de uma maneira que eu acho bem bacana, porque ele consegue mostrar o que está acontecendo no Pantanal interfere aqui dentro da nossa casa mesmo. Então, não vou contar, não vou dar spoiler, mas é um TED, também tem uns 15 minutinhos, mas acho que é super importante a gente entender esse conceito de interdependência para conseguir entender até dentro da cadeia da moda e qualquer cadeia produtiva, esse conceito é fundamental. E para entender também nosso clima e nosso planeta, eu acho que é talvez o conceito mais importante aí que a gente tem que internalizar, eu acho. Outro conceito bem importante é essa diferença aqui, histórica quase, e que a gente tem muitas organizações que estão começando a enxergar isso de uma outra forma, que esses conceitos um pouco chatinhos, parece meio chatinho, antropocentrismo versus o ecocentrismo. Então, a ideia é bem esse gráfico aí, quer dizer, o homem está acima de todos os outros seres no planeta, ou ele está integrado. Então, assim como o conceito de interdependência, junto com esse conceito, né, do ecocentrismo, eu acho que é aonde a gente precisa caminhar para o futuro. Quem vai falar disso de uma forma bem facinha e bem bonitinha é nosso querido amigo Ayrton Krenak, que acho que também ficou bem conhecido, tem esses livrinhos que eu recomendo para fazer aí uma entrada nessa ideia da relação, né, que a gente tem com a natureza, e como que os indígenas, né, mantêm ainda, graças, né, ainda alguém consegue manter
esse respeito com a natureza, essa relação de interdependência, enxergam a natureza de uma forma, não como um ser superior a ela, né, aos animais e tudo, mas integrado. Então, maravilhoso. essas são minhas dicas. Bem, eu vou até falar que na agência 1824, eles têm outros vídeos também que são bem legais. Um que é sobre trabalho, a relação do trabalho, outro sobre ele tem vários vídeos que vocês conseguem achar no YouTube, facinho. Eles são muito bons, né? Quando você falou também da ODS, são muito bons. E daí, quando você falou também da ODS, uma coisa que está me chamando a atenção é que tem muitas marcas já de moda, de produtos, estão lançando inovações, eles já colocam quais são os objetivos que eles estão completando naquela novidade ou naquele novo produto. Então, é realmente muito interessante a gente ficar de olho, porque sabendo são 17, mas aí sim a gente já consegue perceber as inovações já tendo esses objetivos claros. E eu acho que é isso. Muito obrigada, Tânia, de verdade, foi muito Obrigada bom a você. toda a sua explicação e todo o seu processo, a sua trajetória, foi bem inspiradora. Que bom. Quero agradecer também os alunos que estão aqui. Imagina. Quero agradecer também os alunos que estão aqui hoje, conseguiram ficar todo esse tempo, né? Passamos aí 20 minutos, mas está tudo bem. E a gente vai se ver então na próxima semana, nesse mesmo horário, também com mais um convidado inspirador do mercado de moda. E quero que vocês continuem aí acompanhando o projeto no YouTube, no Instagram, Facebook do Instituto Ecoteste. Muito obrigada mesmo.